Olá, que bom ter você aqui comigo no canal, que bom, seja bem-vindo ao nosso canal, um lugarzinho para você desacelerar, dar uma pausa no seu dia ou iniciar o seu dia com a palavra do Senhor, com aquele cafezinho que todos nós gostamos e seguir para o seu trabalho, seja ele manual, no crochê como o meu ou outros segmentos de trabalho. Muito bem-vindo, ativa o sininho, se inscreve no canal para me incentivar a trazer novos conteúdos para você e fica com essa palavra de hoje porque ela vai alimentar o teu coração. Até a próxima. Você sabia que Deus prova os seus filhos e os seus servos? Então começa a se alegrar, porque talvez tudo isso que você está passando é uma prova de Deus para lhe dar, para lhe conceder aquilo que é necessário a você. Só que antes, Ele trabalha dessa forma. Ele precisa moldar algumas coisas em você para deixar você do jeito que é necessário para que você receba a promessa, aquilo que você colocou diante dele como pedido, como sonho, como desejo. Então, se alegra nessa manhã e vem comigo que eu vou te contar uma história. Você conhece a história do servo de Deus Abraão? Se encontra no livro de Gênesis. Mas hoje nós vamos citar apenas o capítulo 22, que é quando o Senhor coloca a fé de Abraão à prova. Por quê? Porque eu e você conhecemos e sabemos da história de que Abraão já tinha sido testado por Deus de outras maneiras até chegar aqui no capítulo 22. Ele já tinha sido testado por Deus da seguinte forma: Deus chega para ele, ele mora no seio de sua família, parentela, e o Senhor diz: sai dessa terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Fácil? Não, muito difícil. Primeiro ele ia sair de perto da parentela dele e ele ainda ia para um lugar que o Senhor ainda ia mostrar, não tinha nada definido, não. Ele ainda precisava peregrinar durante muitos lugares para poder chegar a esse lugar que o Senhor o mostraria. Então ali ele já tinha sido testado na sua fé, mas estava pronto para Deus? Ainda não. Então, durante a caminhada, passaram-se outros processos na vida de Abraão. Ele era casado com Sara, Sara não conseguia engravidar, e era outro desejo do coração de Abraão ter um herdeiro. E ele chega até a questionar a Deus quanto a isso, porque ele achava que era seu servo Eliezer, que seria o dono de toda a sua herança, porque até ali ele ainda não tinha filhos. E chegamos aqui no capítulo 22 do livro de Gênesis, onde eu quero te dizer que Deus prova os seus. A bênção foi concedida. Aqui, Abraão já tinha Isaac. Só que olha o que é que o Senhor diz. Depois dessas coisas, todas essas coisas que eu te relatei, e outras mais que eu não posso por conta do tempo, não só aqui. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu vou pular com você para o versículo agora 9. Chegaram ao lugar que lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. Abraão passa em vários testes nessa passagem. E talvez eu e você estejamos sendo testados, provados para passar nos testes que Abraão também passou para receber a sua bênção. O primeiro teste foi o da obediência. Ele era um homem obediente quando o Senhor disse a ele que queria que ele sacrificasse a Isaque. E a palavra testifica isso. Era o único filho, era o filho que ele amava. Isso deixa bem claro. Mas acima de tudo, ele amava a Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus que ele servia era até capaz de ressuscitar Isaque dentre os mortos. Então Abraão confiava inteiramente em Deus. Mas nesse primeiro ponto entrou a obediência de Abraão. Quando o Senhor manda ele sacrificar Isaque, de imediato ele se prepara para fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado. Em segundo ponto, ele disse aos servos: esperai aqui com o jumento que eu e o rapaz iremos até ali. Era algo que o Senhor pediu a ele, então era entre ele, o Senhor e Isaque. Os servos iam até certo ponto. Dali adiante, Abraão tinha que caminhar somente com o que Deus ordenou. Então você vê fé e confiança caminhando juntos com Abraão. Então nós já temos aí a obediência, nós já temos a fé e nós já temos a confiança. E antes disso tudo, quando eles chegam lá em cima, até Isaque questiona: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cautelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão vai dizer a Isaque:
o cordeiro, Deus proverá. Então, Abraão também conhecia o Deus da providência. Então, com tudo isso que eu citei aqui rapidamente para você, você acha que o nosso Deus, que executou todas essas coisas na vida de Abraão e concedeu-lhe a promessa e concedeu-lhe muito mais e o tornou pai de nações, quão grandioso é o nosso Deus, meu amigo, minha amiga. Então, aguarda, espera, confia, tem fé e se alimenta dessa palavra. Porque essa palavra aqui, ela que liberta dos maus pensamentos, dos enganos, das mentiras, ela que nos liberta de tudo aquilo que quer nos paralisar. Fica na paz. Beijos.